Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando aba no banco de dados para cadastro de tamanho das ferramentas. Iniciando duas de 4 formas de preencher o List Box, aula 36. Então, vou executar a nossa macro e chamar o nosso formulário para que a gente possa entrar no tema da aula de hoje. Então, aqui na minha aba Cadastro de Itens, conforme o vídeo passado, criamos já o layout para a criação dos itens que vão estar sendo adicionados ao nosso list box. Então, o que é que eu gostaria de passar a você, ó? Primeiramente, a nossa aba tamanho, eu vou definir aqui, ao invés de tamanhos P, M e G, ou seja, pequeno, médio e grande, eu vou definir, por exemplo, como numerações. Então, como eu vou fazer aqui um cadastro, por exemplo, de arruelas, parafusos, coisas tal, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A minha aba tamanho vai servir para eu colocar, por exemplo, parafusos de 1/4, 2/4, 3/4, de meia e por aí vai. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiramente, eu vou fechar aqui o meu form e vamos preencher esse list box, ó. Vou dar um OK. Então, aqui eu tenho um list box na minha aba tamanho. Então, vou fechar aqui meu formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic e vamos entrar agora na primeira forma de se preencher o list box para essa aba cadastro. Então, vou aqui na minha janela de Project, FM principal. Então, vou selecionar aqui a minha card de itens, o nosso list box, como é o nome do mesmo, ó, se chama listb. Observe aí, ó, listb, card, itens, tamanho, item. Então, eu posso copiar o nome do mesmo. Vou deixar aqui copiado de memória, vou dar o Ctrl C e vou dar um duplo clique aqui no meu user form. Estou dentro do seu evento initialize, ou seja, quando inicializar o meu form, ele já vai executar alguma ação. Então, tanto faz eu programar aqui no início como no final, desde que esteja entre o private e o end sub. Então, eu vou programar aqui no final, ó. Vou colocar o meu me. Na realidade, vamos colocar o nosso it para facilitar a nossa digitação, ó. Então, vou colocar o nosso it, o meu me.listb. Observe, listb o quê? Cad itens tamanho item, ou seja, o nome do meu list box lá que vai retornar o tamanho dos itens. E vou dar um enter. Vou colocar o meu end para fechar a nossa estrutura it. E lembre-se que o que eu colocar agora, ó, ponto, eu tenho acesso às propriedades de quem? Do nosso list box. Então, essa é a primeira forma de se preencher o list box. E como eu vou precisar desse list box preenchido para que eu realize os cadastros, a gente precisa aprender essas formas, ó. Então, eu vou selecionar aqui a propriedade add_item, a primeira opção, ó. Repare aqui que essa primeira opção é onde eu vou estar adicionando itens ao meu list box. Então, vou apagar esse ponto e vou digitar novamente só para que ele autocomplete, ó. Add_item e vou estar adicionando o quê? Como é que eu vou estar adicionando? Vou estar adicionando de uma forma manual, pelo menos nessa primeira forma, eu vou colocar aqui entre aspas duplas. Então, o que ele for adicionado vai ser o que está entre aspas duplas, ou seja, como eu disse, eu quero lá trazer tamanhos. Por exemplo, parafusos de quê? Ó? De meia, entre aspas duplas. Coloco meu ponto add_item, observe. Vou apagar só essa vírgula aqui que eu coloquei a mais. Vou dar um espaçamento. Parafusos, por exemplo, de 1/4, de 3/4, por exemplo, também, ó, add_item. Então eu vou adicionar essas três formas só para que primeiramente você veja, ó. Por exemplo, de 2/4. E por último, vou botar aqui outra propriedade, add_item. Observe, adicionando mais uma informação, por exemplo, de 3/4. Então, vou executar aqui o meu form. Só repare como é que ficou aqui a estrutura. Então, essa daqui é a primeira forma, é a forma mais básica de se adicionar informações ao list box, ó. Aqui, a Trello, que é uma informação básica, ou seja, é o modo mais fácil e é a informação, digamos, manual. Por quê? Ó? Primeiramente, vamos entender o seu preenchimento. Ó. Vou executar o meu formulário. Então, primeiramente, já executou meu formulário, quer dizer o quê? Que não deu erro algum. Se tivesse dado erro, dentro do evento initialize já teria inibido de eu abrir o formulário. Ó. Então, meu cad itens, ó. Observe lá que está lá, ó, o meu 1/4, ó, 1/2, 1/4, 3/4, 2/4 e 3/4. As informações estão pequenas, mas já está preenchido o nosso list box, ó.
E o que é que eu vou estar fazendo com as informações? Ó, desenvolvedor, Visual Basic. Vou selecionar aquele nosso list box. Então deixa eu localizar o mesmo. Vou aumentar aqui o tamanho da sua fonte. Vou na propriedade fonte. Vai carregar aqui as propriedades do mesmo. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte e mudar também o de regular. Vou deixar como negrito. Vou aumentar aqui para 16. Vamos ver como é que vai ficar ó, o tamanho da fonte. Deixa eu executar novamente o nosso formulário. Observe como é que ficou os tamanhos. Ó. Vou diminuir apenas um pouco, porque obviamente eu vou ter mais tamanhos inclusos dentro desse list box. Então, o que é que eu vou estar fazendo com as informações? Ó? Vou fechar aqui, desenvolvedor, Visual Basic. Então, como eu disse, ó, vou só selecionar aqui novamente o nosso objeto. E vou trabalhar com algumas propriedades do mesmo. Ó. Então, como eu vou estar querendo selecionar itens, eu vou fazer o seguinte, ó, observe. Eu vou vir aqui na propriedade List Style, ou seja, o estilo de lista. Ó. Observe que está no formato padrão. Ó. Eu vou selecionar aqui o mesmo, vou colocar como Style Option. Observe, ó. List Style Option, ou seja, ele vai trazer aqueles botões de opção aqui dentro. Ó. Os Option Buttons. Se eu executar agora, repare como é que vai ficar a demonstração do nosso list box. Ó. Observe, ó. Isso quer dizer o quê? Que eu só consigo marcar um item de cada vez. Ó. Então vamos supor que eu vá cadastrar um item, por exemplo, um parafuso sextavado, que eu posso ter ele de 1,5, posso ter ele de 1/4, posso ter ele de 2/4, posso ter ele de 3/4, posso ter várias formas, vários tamanhos para esse parafuso. E claro, eu posso ter outras medidas que não tem dentro desse list box, como eu posso ter ele de 1 polegada por meia, 1 polegada por 3/4 e por aí vai. Não se apegue ao exemplo que eu estou dando, mas sim às informações, pois eu posso ter vários tamanhos. Então vamos lá. Imaginando essa hipótese, eu preciso selecionar mais de um item, porque dessa forma que está aqui, quando eu for adicionar um item a esse list box, ele só adicionaria um item por vez. Ou seja, eu teria que preencher todos esses campos, selecionar, por exemplo, ó, parafuso de 1,5. Coloco lá o estoque mínimo, por exemplo, de 10. Bota aqui a sua classificação, que ainda não temos a informação para a classificação. Vou colocar aqui como unidade, vou destacar manualmente a descrição. Parafuso. Observe, ó, parafuso sextavado. Código do item. Esse código do item aqui, o próprio sistema vai gerar para mim, beleza? Então eu vou colocar aqui manualmente o código fornecedor. Esse código fornecedor é um código que a gente faz quando realiza o cadastro. Então esse daqui, provavelmente eu vou ter que ter uma listagem para selecionar o código fornecedor, caso eu não saiba. Se eu souber, obviamente eu posso preencher o campo, beleza? Então provavelmente eu vou ter que ter uma caixinha auxiliar aqui para retornar itens conforme eu selecione os mesmos. Então eu vou digitar aqui manualmente, por enquanto. Então imagina aí, ó. Eu tenho vários tamanhos de parafuso. Tenho de 1,5, também tenho de 4, também tenho 2/4, também tenho 3/4. Ou seja, eu tenho esses 4 tamanhos. Observe que eu só consigo marcar um de cada vez, ó. Dessa forma que está nesse momento, ó. Então quando eu clicar no botão incluir dentro desse list box, o que é que vai estar acontecendo? Basicamente, o que é que vai estar acontecendo? Eu vou estar incluindo apenas um de cada vez. Então, se eu pudesse marcar mais de um, seria mais interessante, porque com todas essas informações preenchidas, eu conseguiria cadastrar, por exemplo, 4 itens de uma só vez. Ou seja, se eu marcasse aqui os 4 e clicasse no incluir, ele incluiria 4 itens diferentes, obviamente mudando apenas o que? O tamanho do item. Não sei se ficou bem claro. Quando a gente entrar no botão incluir, vai ficar mais claro ainda o que eu estou querendo passar. Então, nesse momento, eu só consigo marcar um item. Então, eu vou fechar aqui nosso formulário, desenvolvedor Visual Basic, vou aqui, FM principal. Então vamos lá, ó. Nesse mesmo list box, eu tenho uma propriedade aqui, multi-select, ou seja, ó, o próprio nome já diz tudo, ó, multi de múltiplos, né? Select seleção, ou seja, está no formato, ó, multi-select single, ou seja, apenas um, ó. Então vou mudar aqui de single, eu tenho o multi-select multi e o multi-select extender. Vamos selecionar ambos. Vou selecionar primeiro a segunda opção, observe aí. Selecionei primeiro a segunda opção. Ó. Então a primeira opção, que é a padrão, já vimos como é que funciona. Então a segunda opção, vamos ver como é que vai funcionar. Ó.
Se eu vir aqui, eu posso marcar 1, 2, 3, 4. Posso marcar os 4. Como eu posso estar desmarcando também. Se eu sair arrastando, ó, observe que eu consigo marcar aqui. Deixa eu verificar. Eu consigo marcar 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. Deixa eu desmarcar. Deixa eu tentar marcar novamente. Estou só arrastando o cursor sobre as minhas linhas do listbox. Se eu pressionar a tecla Ctrl, deixa eu ver o que acontece. Ó. Vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar nos itens. Cliquei neste e vou sair arrastando. Beleza. Não consigo selecionar mais de um ao mesmo tempo. Se eu pressionar a tecla Ctrl e clicar em 1, 2, 3, 4. Perfeito. Sem problema nenhum. Ó. Vamos mudar aqui para a opção, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Vamos ver o que acontece se eu selecionar a última opção. Então, tudo isso a gente tem que avaliar antes de colocar o nosso programa para funcionar. Multiselect, eu vou novamente mudar aqui para o Multiselect Extender. Então, é uma multiseleção estendida. Vamos ver qual é a diferença de um para o outro. Ó. Vou sair marcando. Observe que agora sim, ó, quando eu vou clicar sobre esse primeiro item, não estou conseguindo mais desmarcar o primeiro. Uma vez marcado, não estou conseguindo mais desmarcar ele. Ó. Mas vamos lá. Ó. Ao marcar ele e sair arrastando, não estou pressionando a tecla Ctrl. Simplesmente estou arrastando, ele marca vários itens simultaneamente. Ó. Simplesmente ao arrastar. Se eu pressionar a tecla Ctrl, deixa eu ver o que acontece. Ó. E vou sair arrastando. Também marca tudo de uma vez. Se eu pressionar a tecla Ctrl, eu marco apenas os itens que eu estou clicando. Então, vou desmarcar aqui. Observe que uma vez marcado, eu não consigo desmarcar pelo menos um. Vai ter que ficar marcado por padrão. Ó. Então, pensando nisso, provavelmente a gente vai trabalhar com a segunda propriedade. Que no caso, ela permite que eu marque mais de um item. Então, eu vou fechar aqui. Antes de eu fechar, vamos entender a seguinte situação. Ó. Vamos imaginar que o que eu esteja cadastrando tenha mais de uma medida do que... Aliás, tenha mais medidas do que essas que estão listadas para mim. Ó. Nesse momento eu tenho a de 1/2, 1/4, 2/4 e 3/4. Suponhamos que eu tivesse a de 1 polegada por 1,5. Um exemplo. Se eu tivesse por essa medida, como é que eu faria? Ó? Porque nesse momento o meu listbox está sendo preenchido de forma manual. Então você deve estar pensando. Então eu teria que fazer da seguinte forma. Ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Tem que vir aqui, colocar ó, ponto, add item. Entre aspas duplas, colocar lá, por exemplo, ó, de 1 por 1,5, ou seja, de 1 polegada por 1,5. Vou botar aqui um aspas simples, só para representar a polegada, e vou executar. Ó. Então vamos ver como é que vai ficar, vamos aguardar aqui ser carregado, e tá lá, ó. Vou descer aqui um pouquinho, e o nosso último tá lá. Ó. Agora imagine que esse programa você criou e repassou para alguém. Então, fica inviável a gente preencher o listbox desta forma. Porque muitas vezes você pode estar se perguntando, deve estar pensando, bom, quando eu fizer, o meu usuário, o meu cliente vai me passar todas as informações que ele pretende. Ou seja, ele já vai deixar todo pré-definido e não vai precisar criar nada além daquilo. E aí você pode estar se enganando, porque muitas das vezes, e com certeza todas as vezes, o cliente só sabe o que precisa quando começa a utilizar a ferramenta. Então, ele lhe passa uma situação, quando começa a usar a sua ferramenta, ele começa a pensar que precisa de mais coisas. E quando, entre esses mais coisas, se você puder deixar o usuário do seu programa com acesso a fazer alterações, ficaria muito mais fácil e você teria menos dores de cabeça com manutenção posteriores. Ou seja, se eu criar uma opção onde eu posso permitir que meu usuário inclua mais ferramentas via formulário, não ficaria muito mais rápido e muito menos dor de cabeça para quem está desenvolvendo a aplicação? Imaginei que se eu tivesse um campo aqui que eu pudesse colocar, por exemplo, vou botar aqui 2 por quanto? 2 por 1,5. Um exemplo. Eu clicasse no botão incluir, ele já incluísse dentro desse listbox mais esse novo item e já deixasse salvo no meu banco de dados e já deixasse atualizado esse listbox. Ou seja, o meu usuário viu que precisa de mais um tamanho que não tenha listado para ele e ele criou mais um tamanho. Ou seja, não precisou passar por mim novamente e eu já vi algo que já o auxiliou e com certeza já ficou mais prático no nosso sistema. Então, pensando nisso, a gente não vai trabalhar desta forma, alimentando o listbox. E isso serve também para qualquer outro item. Serve também para classificação. Você pode vir aqui e botar, por exemplo, unidade. Pode deixar uma combo box com o nome unidade.
pá, quilo, não sei, qualquer medida que você possa imaginar. Se você não deixar todas as medidas, também pode acontecer a mesma situação de você criar algo e o usuário precisar colocar mais unidades de medida dentro do seu item. Beleza? Então vamos partir aqui para o list box. Ó. Então essa é a primeira forma de se preencher o list box e a forma mais fácil de se aprender como preencher um list box. Então vou fechar aqui, já mostrei a dificuldade de se fazer dessa forma. Então, dentro do assunto da aula de hoje, eu vou estar tratando de como preencher de duas formas o list box. Uma forma eu já ensinei, a segunda forma eu vou ensinar agora. E para que eu possa ensinar dessa segunda forma, a gente vai trabalhar com o que? Criando aba no banco de dados para cadastro de tamanho das ferramentas. Então vamos lá, o nosso banco de dados, reforço que o nosso arquivo está separado em dois arquivos, o meu banco de dados e o meu arquivo formulário. E isso é o que permite que trabalhemos de forma multiusuária. Então, esse é o meu BD Excel, é o meu banco de dados, então vou estar abrindo o mesmo para que eu crie uma nova aba para cadastrar os tipos de tamanho de ferramentas. Então, vou dar um duplo clique no mesmo, vamos aguardar aí que ele seja aberto, e eu vou criar uma quarta aba nesse banco de dados. Então, tá aqui, tem a minha BD Movimentação, temos a minha BD Fornecedores e a minha BD Cadastro Itens que adicionamos no vídeo passado. E agora eu vou para a minha quarta aba. Vou renomear aqui como BD. Vou chamá-la de BD Configurações. O nome aqui não vai importar tanto porque eu vou estar trabalhando com o index, ou seja, com a posição da planilha. Então, vou colocar um cabeçalho aqui para a mesma. Aqui na minha primeira célula, eu vou colocar como tamanho. Ou seja, deixa eu só maximizar aqui. Então, aqui vai ficar os tamanhos dos meus itens. Então, vamos lá. Vou salvar. Observe que é a minha quarta aba. Então, primeiramente, o que é que eu vou estar fazendo? Vamos colocar aqui também manualmente, primeiro, para que a gente possa estar fazendo. Então, como eu vou fazer um cadastro, então o ideal é que eu também tenha um ID para esse cadastro. Então eu vou colocar aqui ID, vou colocar maiúsculo. Então, a ideia é que eu tenha o ID e o tamanho. Pois se eu precisar também excluir ou atualizar a informação, eu vou precisar desse ID para isto. Então eu vou colocar aqui manualmente os dois primeiros itens. Eu vou colocar o que aqui? Um meio. Vou botar aqui, por exemplo, vou botar um quarto. Observe que formatou aqui, o Excel formatou como data, ele interpretou como data. Até isso a gente tem que se basear quando estiver fazendo esse tipo de cadastro, beleza? Imagina aí que o teu usuário colocou lá um MEI e quando ele for carregar as informações aparece no formato data. Ele não vai entender nada. Então o ideal é que primeiro formatemos também o banco de dados, as células que vão receber essas informações. Então vou formatar aqui, formatar as células. Você pode estar pressionando aí Ctrl 1, que é o atalho para a formatação de células. Então eu vou formatar isso aqui como texto. Eu vou dar OK. Então vou digitar aqui novamente, vou colocar 1/2, ou seja, 1/2, e vou botar isso aqui 1/4. E as demais eu vou colocar via formulário, beleza? Então vou salvar isso aqui. Vamos fazer agora com que ele carregue essas informações para dentro do nosso listbox. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic. Então não vou precisar mais disso aqui. Isso aqui foi apenas para ilustrar. Então vou apagar. Se eu executar agora, vocês vão ver que o nosso listbox vai estar em branco. Então observe aí, está em branco o nosso listbox. Então qual é a segunda forma de eu fazer esse preenchimento? Desenvolvedor, Visual Basic. Então eu posso programar aqui dentro do Event Initialize, posso fazer isso. Mas o ideal, como a programação vai ser uma estrutura um pouco grande, o ideal é que eu faça fora dela e venha programar, venha apenas chamar a rotina. Então é o que eu vou estar fazendo. Vou criar uma rotina aqui para carregar os tamanhos. Vamos lá, sub, carregar. Vou deixar apenas a inicial maiúscula, então deixa eu digitar aqui novamente, carregar. Tamanhos dos itens. Vou dar um Enter. Então, para que eu faça o carregamento dos tamanhos dos itens, basta, obviamente, como eu vou estar trabalhando com banco de dados, eu tenho que acessar este banco de dados. E como eu vou apenas carregar informações, eu não vou estar carregando para atualizar, excluir, editar, eu simplesmente basta eu carregar no modo leitura. Então, como é que a gente faz?
já sabemos que a gente vai ter que trabalhar com aquela estrutura, ó. Workbooks. Observe que eu digitei aqui errado, deixa eu corrigir. Workbooks. Ponto open, ou seja, eu vou estar abrindo quem? Vou estar abrindo quem é o meu file name as string, ou seja, este arquivo diz workbook.pet, ou seja, o caminho deste arquivo. E vou estar concatenando com quem? Vou estar concatenando com a nossa barra, para que eu possa entrar dentro da pasta que está salvo este arquivo. Concatenando com quem? Com o meu banco dados. Lembre-se que quem é o nosso banco dados, vou selecionar aqui, ó. Clicar em definição, ele vai me mostrar que é o meu banco dados, ó. bdexcel.xlsx. Beleza? Então, esse bdexcel.xlsx nada mais é do que esse banco de dados aqui, ó. Deixa eu mostrar. Então, é esse daqui, ó. Beleza? Então, deixa eu clicar aqui e clicar em última posição e retornei para onde estávamos. Vou fazer o quê? Vou fechar o meu parênteses, vírgula, update links. Eu não quero atualizar nenhum link. False. Observe aqui, ó, o argumento, ó, head on. Eu quero somente leitura ou eu quero como administrador? Bom, como eu vou fazer uma pesquisa, eu quero apenas como leitura. Então, vou apagar esse vírgula só para eu ver os argumentos. Então, vou digitar novamente, ó, read on, dois pontos igual, faz parte da estrutura. E vou colocar aqui como false. Ou seja, eu quero abrir somente como leitura. Perdão, como eu quero abrir somente como leitura, eu coloco true. False é eu querendo abrir no modo escrito, ou seja, no modo administrador. Qual é a primeira coisa que a gente faz ao abrir o arquivo? O Windows, lembre-se perfeitamente, ó, temos que ativar o nosso arquivo que vai estar sendo aberto. Ó, Windows, abro meu parênteses, como é o nome do nosso arquivo? Banco dados, que é a nossa variável. Fecho meu parênteses, ponto activate, ou seja, eu vou estar ativando. Por precaução, eu vou estar selecionando a plan que está as nossas informações. Então, eu vou colocar sheets, abro meu parênteses, qual é a posição dela, ou seja, qual é o número da minha sheets que eu vou estar ativando. Ó. A4, ponto activate. O que é que eu faço agora? Agora eu vou definir valores. Então, a nossa variável linha, vamos verificar se ela já está declarada, senão a gente declara. Ó, a nossa variável linha vai partir de 2, porque é a parte da primeira linha, a minha primeira linha é o cabeçalho, e a parte da segunda linha que eu começo a colocar os tamanhos das ferramentas. Então, minha variável linha vai valer 2. A nossa variável linha listbox, também vamos verificar se está declarada ou não, vai valer 0. Por quê? Porque a primeira linha do listbox começa em 0. Então, se eu selecionar a variável linha, você já sabe que se eu selecionar ela e clicar em definição, ele vai me mostrar se ela está declarada ou não. Ó. O identificador sobre o cursor não foi reconhecido, ou seja, essa variável não está declarada. Deixa eu verificar essa outra. Vou clicar em definição. Eu também não tenho nenhuma nem outra declarada fora dessa sub. Então, vamos lá no topo. Eu já tenho algumas variáveis declaradas dentro desse projeto, dentro da própria sub. Então, vou declarar, ó, primeiramente, logo essas duas lá fora, ou seja, vou colocar lá no topo, ó, observe, lá no topo. Então, vou declarar mais variáveis, ó. Vou chamar a minha variável linha, vou dizer que ela vai ser do tipo as integer, e a minha variável din linha listbox também vai ser do tipo as integer. Então, vou colocar apenas as iniciais aqui maiúsculas. E vou observar que eu vou apagar até essas duas variáveis que tem aqui, ó, dentro do meu pesquisar por várias colunas. Ó. Observe que eu vou apagá-las, até porque não preciso mais deixar ela declarada dentro da estrutura, sendo que eu já tenho ela fora, ó, onde eu posso estar manipulando. Se eu clicar aqui em última posição, deixa eu verificar se eu vou voltar ou não. Última posição novamente. Voltou para cá, deixa eu tentar novamente. Mais uma vez, senão a gente vai diretamente. Ó. Agora sim, ó. Então, voltando à nossa estrutura, eu declarei a nossa variável linha do tipo integer, a nossa variável linha listbox também do tipo integer. Se você tiver muitos dados, muitos mesmo, mais de 30 mil dados, coloque do tipo long, beleza? Então vamos lá, ó. O que eu vou estar fazendo agora? Bom, eu já abri o meu banco de dados, já ativei, já selecionei a minha ativa, minha sheets, já ativei também ela, já disse que a minha linha parte de 2, já disse que a minha linha listbox parte de 0. Agora eu vou fazer o preenchimento do meu combo box. Perdão, do meu listbox. Então, para isso, eu vou utilizar a estrutura with me.listb, como é o nome do nosso listbox, ó, listb cad itens tamanho item. É um nome grande, mas tá aí, ó.
E o que eu vou estar fazendo agora? Bom, agora simplesmente eu vou estar utilizando a estrutura do until, faça até quando o quê? O meu work books, abro o meu parênteses, ele me pede o index, então eu vou colocar aqui o meu banco dados, fecho o meu parênteses, ponto sheets, abro o meu parênteses, qual é o número da guia? A guia é de número 4, ponto cells, abro o meu parênteses, nossa variável linha, que eu declarei valendo partindo de 2, vírgula, em qual é a coluna que está o que eu estou procurando. Bom, aqui tanto faz eu colocar a primeira como a segunda coluna, beleza? Porque ambas as colunas vão estar sempre preenchidas. Porém, vou colocar a coluna 1 aqui, ó. E vou verificar se ela é igual a vazio. Enquanto ela não for igual a vazio, eu vou fazer o quê? Vou estar carregando os valores dentro do nosso list box. Perfeito? E aí, como é que eu faço esse carregamento? Vou copiar essa estrutura até aqui. Vou dar o Ctrl C. E vou colocar a propriedade, ó, ponto .addi. Então, ou seja, eu vou estar adicionando itens enquanto ele vai fazendo essa varredura. Ponto .list, ou seja, eu vou estar listando quem? Abro o meu parênteses. Minha linha list box, vírgula, qual é a coluna que vai estar recebendo as informações a partir da minha coluna 0. E ela vai ser igual a quê? A estrutura que eu acabei de copiar, ó. E vou alterar apenas para aqui a primeira coluna. Eu vou trabalhar apenas com uma coluna nesse list box do carregamento dos dados. Então eu vou colocar aqui o número 2, ó. Perfeito? Vou fazer o que mais? Vou colocar a minha variável linha, vai ser igual a ela própria, mais 1. E antes disso, eu também vou estar incrementando a minha variável linha listbox. Então, a minha variável linha listbox vai ser igual a ela própria, linha listbox, mais 1, para que eu possa estar incrementando. E vou colocar o meu end with, para fechar a nossa estrutura, with. E claro, antes disso, eu vou colocar o nosso loop para fechar o nosso do until. E por último, eu tenho que fechar o meu banco de dados. Então, workbooks, abro o meu parênteses, banco de dados, é o nome do nosso arquivo, .close. E vou dizer para ele que eu vou fechá-lo sem salvá-lo. Então, eu vou colocar como false. Então, se eu não tiver digitado nada errado, tá certo a nossa estrutura, já podemos testar. Vou só salvar. Caso eu fique preso num loop infinito, vamos salvar aqui e vamos fazer um teste, ó. Então, para testar, basta eu chamar aqui, copiar o nome da minha rotina. Vou localizar aqui o meu userform. Então, deixa eu localizar aqui o meu userform. Localizei. E dentro do seu evento initialize, eu vou chamar a minha rotina, ó. Então, aqui abaixo, vou colocar o meu call. E colei a minha rotina que eu acabei de criar, ó. Vamos rodar a nossa macro. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Então, observe, ó. Vou em CAD itens. E observe que aparece para mim, ó, 1/2 e 1/4, ou seja, eu já fiz o preenchimento de forma automática, ou seja, se eu colocar alguma informação a mais naquele banco de dados, quando eu abrir o meu formulário novamente, ele já vai trazer carregado, ó. Observe, ó, eu tenho que fechar o formulário, porque a informação está lá no banco de dados e o meu formulário já está carregado, está dentro do evento initialize, lembre-se disso. Então eu vou aqui no meu banco de dados, vou fazer manualmente por enquanto, já que eu ainda não criei a abazinha para cadastrar mais itens, e vou colocar o número 3, ó. E vou colocar o que? Lembre-se que ele está preenchendo, está sendo aquele combo box, perdão, aquele list box está sendo preenchido a partir da minha segunda coluna, beleza? Perdão, a partir não, da minha segunda coluna. Então ele verifica na minha primeira coluna até encontrar uma célula vazia e na minha segunda coluna o que ele encontrar, ele carrega para dentro do list box. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2/4, 3/4. Vocês acham que esse último item que eu adicionei vai ser carregado para dentro do nosso list box? Vamos ver o que acontece, ó. Vou clicar em formulário. Vamos aguardar que o formulário seja aberto. E vamos lá, ó, CAD itens. Observe que apareceu 1/4 e 2/4. Cadê o 3/4? Se eu adicionei lá, ele não trouxe, por quê? Porque a nossa macro procura na nossa primeira coluna até encontrar uma célula vazia. Encontrou, ele ignora o que tiver do lado, beleza? Então essa é a condição, ó. Então se eu for lá no meu banco de dados agora e colocar, vamos lá, colocar o número 4, obviamente ele vai carregar as informações. E aí você pode se perguntar por que não colocou então a coluna B como critério, para ele procurar até encontrar uma célula vazia. Partindo do ponto que a minha coluna ID também não vai ficar vazia nunca, porque toda vez que eu adicionar um novo item a esse banco de dados, eu sempre vou
a nossa macro sempre vai criar um ID automático, essa coluna também nunca vai ficar vazia. Então, a partir desse ponto, por isso que eu não utilizei a coluna B como critério. Se eu tivesse apenas uma coluna sendo preenchida e não tivesse essa coluna ID, por exemplo, eu utilizaria essa única coluna como critério, beleza? Então, vou executar aqui o meu formulário novamente. Vamos ver se vai carregar ou não. E observe, é o que está lá, 1/2, 1/4, 2/4 e 3/4. E como é que a gente faria agora para cadastrar novos itens a esse banco de dados sem eu precisar ir manualmente ao banco de dados? Bom, na próxima aula a gente vai ensinar as outras duas formas de se preencher esse list box e vamos abordar como salvar informações lá no banco de dados. Já ensinamos isso em vídeos passados, porém vou utilizar uma estrutura um pouquinho diferente, porém já ensinei. Tenho certeza que você já sabe um pouco, já está imaginando como vou fazer. Então aguarde no próximo vídeo, que você vai ver se vai ser exatamente como você está imaginando, ou se você vai se surpreender com alguma coisa, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!